Sabe qual que é o fim da picada? Sim. Como? Eu não sei. Quando o mosquito acaba. Luca, qual é o fim da picada? Da picada? Qual picada? Quando o mosquito vai embora. Você sabe qual é o fim da picada? Sabe não? Não. Quando o mosquito vai embora. Ô, B, tu sabe quando que é o fim da picada? É quando o mosquito vai embora. Sabe qual é o fim da picada? Qual? O beijo. Não, quando o mosquito vai embora. Tu sabe qual que é o fim da picada? Qual que é o fim da picada? Que o mosquito pega. É quando o mosquito vai embora.